Saudações, uma satisfação estar aqui mais um sábado e compartilhar conhecimento com você. A temática de hoje é um tema muito interessante. Estamos a falar sobre assistência domiciliar e enfermagem em estomaterapia. Que negócio complicado, não é tão complicado assim. Na verdade, essa temática é bem interessante e muito simples quando a gente a percebe sendo dita por uma pessoa que efetivamente conhece da matéria, que é a enfermeira Virgínia Travassos Teixeira. É rapidinho, você já acompanhará logo após a vinheta. Saudações! Estamos de volta, agora em definitivo, para falar da temática da assistência domiciliar e enfermagem em estomaterapia. Virgínia, é um prazer e uma satisfação tê-la aqui. Saudações, é um prazer estar aqui contigo, compartilhando um pouquinho da minha experiência sobre esse assunto. Ótimo. Eu já vou emendar logo a primeira pergunta, essa palavra que é meio complicada, mas eu sei que você vai nos explicar e vai ficar tudo simples. Explica pra gente, explica pro meu público o que seria enfermagem em estomaterapia. Então, a estomaterapia é uma especialidade da enfermagem que tem 3 linhas de atuação. Na verdade, é o tratamento de feridas, incontinência e estomia, né? Então, como é esse tratamento? É um tratamento especializado, né? Específico, direcionado. Quando eu falo de tratamento de ferida, eu trato a ferida de qualquer etiologia, se é uma úlcera vascular, se é uma lesão por pressão, se é um trauma, uma queimadura, um pé diabético. Então a gente tem o sentido amplo da palavra, né? Ferida, lesões em geral. Quando eu falo de incontinência, é aquele paciente que por algum motivo tem uma perda urinária, precisa usar fralda, ou então ele precisa passar a sonda para tirar o xixi. Então, basicamente isso. E estomia é aquele paciente que teve que desviar o trânsito intestinal. Então, ele não faz mais as necessidades intestinais pelo bumbum. Então, ele vai fazer... Esse bebezinho aí, fala pra gente aí quem é ele. Esse aqui é o Léo, que na verdade ele é o... Levanta um pouquinho mais o Léo. O Léo, ele é o nosso mascote da estomaterapia. Então, eu sempre trago ele justamente para as pessoas conseguirem visualizar o que é o cuidado, né? O que o estomaterapeuta faz. Então, o estomaterapeuta, ele cuida daquele paciente que agora faz cocô por aqui, né? Ele desviou a alça intestinal e ela está aqui na barriga e aqui as fezes vão sair por aqui. Eu vou usar esse equipamento aqui, que é um equipamento coletor, que a gente chama de bolsa de colostomia, né? É um paciente que também tem perda involuntária de xixi, então ele não tem o controle do esfíncter. Então eu vou precisar passar uma sondinha de horário. Ou então é um paciente que tem um pé diabético, então ele tem uma feridinha aqui no pé. Então o Léo, que a gente chama, que ele merece um estomaterapeuta, né? Ele merece um profissional que saiba, né, sobre todos esses problemas e vá tratar direcionadamente sobre isso, né? Perfeito. A gente percebeu que é bem interessante. A palavra nos remete a uma ideia assim diferente. A gente pensa só no estômago e aí, pelo menos a impressão do leigo, pelo menos a impressão que tenho, e aí você fala de 3 áreas interessantíssimas, 3 áreas que de fato merecem todo um cuidado especial. Mas vamos lá, e eu queria saber, eu sei que você tem um trabalho muito interessante, que é um trabalho da estomaterapia na assistência domiciliar. Como se dá esse trabalho? Como é que se dá essa assistência domiciliar na estomaterapia? Então, a assistência domiciliar nada mais é do que o cuidado com o paciente num ambiente domiciliar, num ambiente de casa, né? Por que não no hospital? E aí a pergunta que eu te faço, Isso. ou numa clínica, enfim. Então, o ambiente domiciliar é um ambiente mais confortável, certo? Sim. Então, o paciente está ali dentro da sua casa, junto com seus familiares e todo aquele processo, né, de ansiedade por estar no ambiente hospitalar já diminui. Que é ruim, né? A pessoa fica querendo, pô, quer ir para casa, quer ir para casa. Isso, imagina fazer um curativo dentro do hospital, vou dar a entrada na emergência, vou fazer o curativo, então gera uma tensão. Então, fazer um curativo em casa, né, com uma conversa, então na verdade, eu passo horas na casa do meu paciente fazendo aquele cuidado com ele, conversando antes de fazer Aquele preparo emocional, emocional, justamente.
né? Então, se é um paciente que tem medo de fazer curativo porque vai sentir dor, então eu já faço um preparo, já converso, desvio, né, o foco da atenção. E isso é importante, né? Então, tanto se é um paciente que tem uma ferida, que tem uma estomia, que eu vou ensinar para ele como manipular esse equipamento, né? Vou lá no banheiro dele, enquanto ele está banhando, vai fazer a limpeza daquela área peristoma. Então, é um cuidado diferenciado, complicado, né, principalmente no primeiro momento, né? Que é uma outra realidade. Não sabe. Não sabe, fica... Às vezes até nega, Imagina, tem paciente meu que olha assim, não quer tocar, não quer que outra pessoa faça isso, mas não, é o paciente, é o próprio paciente que tem que fazer isso. Ele tem que conviver com aquilo por um tempo, né? Exatamente. Pelo menos, né? Então, eu sei que é complicado. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma experiência dessa linha, mas uma vez quando eu fiz uma operação de fimose, dessas operações comuns, eu tive um problema com relação à incontinência urinária, né? Porque tomei anestesia, e depois eu tive que passar um tempo no hospital porque eu não conseguia urinar. Meu amigo, a pessoa não conseguia urinar. É uma dor terrível, é um negócio assim insuportável. É impressionante como faz diferença na qualidade de vida. E eu tive que passar, assim, mais de 24 horas no hospital, louco para ir embora, mas não podia ir embora porque não conseguia urinar, apenas por causa disso. Por conta dessa... E ainda tive uma dificuldade muito grande, Virginia, porque quando cheguei em casa, ainda tive dificuldade para urinar. Eu senti muita dor, e assim, horas depois, eu passei horas sentindo dor, foi que eu consegui voltar àquela ação de urinar. Então, eu imagino que, de uma forma geral, ter esse auxílio domiciliar em casa faz toda a diferença na qualidade. E imagina, assim, por exemplo, é um paciente que precisa fazer o esvaziamento da bexiga, né? Tá aqui, a bexiga tá cheia. Já vou emendar logo uma pergunta dentro disso, que é mais ou menos o que tu vai falar. Me fala da importância, para ti, a importância desse atendimento domiciliar. Então, continua. Como eu falei para ti, já diminui aquela questão da ansiedade, né? Sim. Então, o paciente já está mais tranquilo, mais confortável em casa, na família, né? Então, tá ali aquela pessoa que passa uma confiança, né? Hoje, a proposta é a humanização do cuidado, né? Então, a gente em casa, a gente consegue humanizar. Quando a gente fala de assistência domiciliar, pode ser eu, Virgínia, estou indo lá prestar minha assistência para o meu paciente, ensinar ele, ou fazer o curativo de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, dependendo da avaliação da lesão. Ou então é aquele paciente que eu vou ensinar a família a fazer isso, né? Ou então é aquele paciente de assistência domiciliar que ele precisa de uma empresa para prestar o serviço, como um home care, né? Então, assim... Então, deixa eu entender essa história aí. Tu faz esse atendimento primeiro e depois tu ainda treina as pessoas da família e o próprio paciente já conseguir conviver com aquilo, né? Porque Exatamente. tu também não vai passar 24 horas com ele, né? Exatamente. Então, tu dá também esse tipo de treinamento. Também faço essa assessoria para a família, para entender como funciona o processo e ajudar o paciente nesse primeiro momento, né? Quando a gente fala de assistência domiciliar, vamos só exemplificar para o pessoal de casa conseguir entender. Pronto. Tá aqui um paciente que está no ambiente hospitalar, vou dar alta para ele, apesar dele precisar ainda de cuidado, tá? Mas hoje a proposta das instituições é justamente a deshospitalização. O que é isso? É tirar o paciente do hospital para ir para casa. Sim. Né? Isso é bom para o paciente, é bom para a instituição. E hospital é ruim, né? Tu tem uma série de derivações de doenças, de bactérias Exatamente. Que tu pode ainda... E ainda tem um custo altíssimo, né? Altíssimo. Então, imagina o paciente que fica aqui no hospital, podendo ir para casa, e aí ele está sujeito a uma infecção hospitalar, ou reinfectar. Então, assim, o que a gente quer é o mais rápido possível tirar o paciente do hospital para ir para casa. Claro que estabilizado, e né? E esse caso é extremo, né, Virginia? Por exemplo, quem está com essa bolsa e quem está com feridas, para ter uma infecção no hospital é muito mais fácil, né? Exatamente. Então, hoje, como a gente falou, a ideia é deshospitalizar. Entendi. Então, por exemplo, o paciente está em uso de traqueostomia, mas não está na ventilação mecânica, está fazendo uma dieta pela sonda, a gastrostomia, precisa ainda fazer a dieta pela sonda, mas pode ir para casa, né? Tendo essa assistência a domicílio, né? Que hoje existem, na verdade, instituições que fazem isso, home care, por exemplo.
né? Eu percebo, Virgínia, e eu tive recentemente aqui um entrevistado, o Dr. Geraldo Neto, e a gente falou muito com relação a essa humanização do atendimento, né? Eu percebo que a área médica, a medicina, a enfermagem, o Geraldo é enfermeiro também, né? Sim. Essa área da medicina, ela tem cada vez mais falado nessa tecla, né? Pontuado esse atendimento humanizado, e eu acho que passa muito por essa ideia que tu estás trazendo para nós hoje, né? Que é essa coisa do atendimento em casa. Isso. E a humanização é justamente isso, é dar conforto para o paciente, né? O objetivo hoje é garantir o conforto para um paciente, até que seja um paciente oncológico que quer, né, terminar a vida na família, né? Então, vendo os netos. Então, é aquele paciente que, apesar de precisar de uma assistência especializada, mas está dentro de casa. A gente pode oferecer isso dentro de casa. E a gente sabe muito bem o que é isso. Todo mundo, eu tenho certeza, sabe o que é isso, porque quando a gente adoece, meu amigo, é o momento que todo mundo desaba, né? Desaba. Todo mundo fica ruim, todo mundo fica triste, não tem jeito. Eu nunca vi um sujeito doente, alegrão, assim, todo maroto. Sempre a gente precisa desse apoio. Mas eu quero então, Virgínia, falar de um tema delicado e um tema que tem tudo a ver com a nossa atualidade. Me fala, com relação à tua experiência prática, esse tipo de atendimento domiciliar, essa assistência domiciliar, com relação agora à pandemia, ao Covid. Me dá essa relação. Pronto. Então, hoje a gente viu, né, que a pandemia mexeu muito com a vida de todo mundo. Acho que não tem uma pessoa que não tem um parente que faleceu, ou um amigo de um amigo. Então, assim, assim como nós perdemos muitas pessoas, a Covid incapacitou muitas pessoas. Ainda tem esse efeito da Covid, né? Que a gente não tem conversado muito, não tem falado, mas eu tenho ouvido algumas experiências, alguns casos de algumas pessoas com relação a esse ponto que tu estás falando. Exatamente. As Então, sequelas, né? As sequelas. Então, é aquele paciente que estava aqui, rígido, né? Fazendo suas atividades, vida normal, precisou internar. Então, a Covid, o que aconteceu, né? Vários danos vasculares, vários pacientes meus tiveram AVC, enfim, ficaram sequelados, dependente de traqueostomia, dependente da gastrostomia, não se alimenta mais pela boca. Mas a ideia é tirar esse paciente do hospital e levar ele para o ambiente domiciliar, né? Então, hoje, a quantidade de pacientes que necessitam desse atendimento hospitalar aumentou muito, então... Pós-Covid. Pós-Covid. Então, hoje a gente Em decorrência do Covid ou não? Em decorrência Porque eu acho do que COVID. tem uma questão também, que a ideia é também tirar esse paciente do hospital por conta de infecções por Covid. Exatamente. Hospital, né? Então, aqui, acabou aquele quadro infeccioso, né? Estabilizou o paciente, a gente não tem por que deixar ele no hospital. Vamos levar ele para casa e ele continua a assistência em casa. Entendi. Junto com a família. E né? como é que tu faz esse acompanhamento? Então, tu faz o acompanhamento direto com as pessoas que estão com Covid. Então, toda uma proteção, né? Todo um entendimento. Já se Quando o paciente sai do hospital, ele já não está mais na fase de transmissão. Então, ele é um paciente que tem sequelas do Covid, como tu falaste. Então, são sequelas daquilo. É um paciente que, por exemplo, hoje, ele está restrito ao leito, mas com a fisioterapia ele vai conseguir recuperar. Ou é aquele paciente que teve diversos AVCs e realmente não vai ter mais um nível neurológico. Em decorrência do Covid. Engraçado, tu estás trazendo informações para mim que eu não tinha. Eu tinha várias informações nesse sentido, de que haviam sequelas, mas não neste grau de gravidade. Não só sequelas pulmonares, mas sequelas vasculares, enfim. Interessantíssimo. Eu tenho um paciente, por exemplo, que eu avalio lesões, né? Então, pacientes que ficaram muito graves, entubados, traqueostomizados por muito tempo e pela falta da mobilidade, né? Fizeram lesões por pressão, que hoje, né, ainda tem lesões, estão na fase da cicatrização, que precisa desse atendimento. Entendi. Por mais que estejam lúcidos, orientados, já com uma certa mobilidade, mas ainda tem a sequela do problema, né? Realmente, há muito diálogo. Eu quero pedir que você fique um pouquinho mais com a gente vai fazer um rápido intervalo, ainda tem muita coisa pra gente falar sobre essa temática. Rapidão.
Saudações, estamos de volta aqui com esse papo interessantíssimo com a enfermeira Virgínia Travassos Teixeira. Virgínia, eu já quero retomando essa matéria de atendimento domiciliar, eu queria que você me dissesse, eu percebo que essa temática é muito interessante e o que tu traz pra gente, que é a questão da humanização do atendimento e a questão, eu até percebo, de um barateamento desse atendimento, mas há alguma alternativa pública para esse tipo de atendimento? Fala pra gente. Sim, existe também, né, no município, né, em comum com o Estado, alguns programas de assistência a esse paciente. Eu vou falar especificamente do programa do município, que é o Melhor em Casa. Então, o Melhor em Casa é exatamente essa ideia, né, da assistência domiciliar, daquele cuidado com o paciente, na verdade, a gente fala promoção da saúde, na verdade, ensinar o familiar, o cuidador do paciente a fazer esses procedimentos que um profissional da saúde faz, né? Então, a gente fala muito em educação em saúde, que é justamente ensinar para a família a cuidar do seu paciente. Se é um paciente traqueostomizado, como manipular essa traqueostomia. Se é um paciente gastrostomizado, então ele precisa de uma sonda aqui para se alimentar. Então, como manipular essa sonda, como manipular essa dieta, ou se é um paciente com ferida, né? Então, nem todo paciente tem a oportunidade de, eu vou contratar a Virgínia para fazer meu curativo, né? Tem um custo disso. Então, o município, junto com o Estado, também tem seus programas específicos, né? Perfeito. Eu sei que com relação a isso, há outros programas com relação à liberação de instrumentos, de materiais. Como se dá isso? Então, é justamente a liberação dos insumos, né? Então, é um paciente que está colostomizado. É uma colostomia que ele vai ser permanente, que é o caso do Léo. É uma colostomia permanente. Ele vai passar a vida toda com essa bolsa. Ou é aquele paciente então, tem que aprender a viver. Tem que aprender, é a nova realidade. Ou é aquele paciente que vai reverter, que não é definitivo, mas ele vai passar pelo menos 6 meses com uma bolsa. Que é muito tempo. Que é muito tempo. Imagina. Então, como é que ele faz para receber esse material? Paciente pobre, né? Pobre. Como é que fica? É um material que não é barato, né? Imagina, uma bolsa aqui, vamos fazer uma suposição, uma bolsa dessa aqui custa em média R$20, né? Eu vou fazer toda vez que faz necessidade, precisa trocar a bolsa. Na verdade, de 3 em 3 dias ele vai precisar trocar a bolsa, mas ele vai precisar ter os cuidados com a bolsa, de limpeza, de, na verdade, remover essas fezes aqui. Então, tudo isso a gente ensina, né? Como é que ele vai cuidar desse equipamento. E de 3 em 3 dias, como ele vai trocar, né? Então, o paciente tem a oportunidade de receber esse material. Hoje, aqui em São Luís, esses pacientes eles podem receber no polo de dispensação das bolsas de colostomia, né? Polo de dispensação é o quê? Explica pra gente. Na verdade, é essa instituição que libera, hoje funciona ali no Caisi, no Filipinho, que libera, na verdade, dispensa esse material, esse produto. Claro que o paciente tem que dar entrada, é avaliado pela estomaterapeuta do programa, né? Aí ela vê a necessidade de qual bolsa ele vai usar. São várias bolsas, são bolsas específicas dependendo do estômago, né? Se é convexa, se é plana. Então, assim, existe uma avaliação. Por isso que é importante o cuidado especializado. Precisa de uma pessoa absolutamente especializada para isso. E lá também libera as sondas, que o paciente vai aprender. É fundamental. Sim. Vai aprender imagina, 4 em 4 horas ele vai ter que tirar esse xixi da bexiga. De 4 em 4 horas ele vai lá colocar a sondinha, vai liberar o xixi. Então, é aquele cateterismo que a gente fala, cateterismo intermitente. Né? Então, de 4 em 4 horas, ele mesmo vai fazer a liberação desse xixi que está na bexiga. A sonda. E com relação à ferida? Tem alguma coisa com relação à ferida? Com relação à ferida, tem as unidades do Estado e do município também que fazem esse atendimento. Na verdade, esses são... o paciente tem que ir na unidade, mas o Melhor em Casa também tem uma enfermeira que orienta a família como deve ser feito o curativo. E muitas das vezes ela tem o curativo para entregar para o paciente. A gente sabe que nem sempre existe a possibilidade de comprar esse material, porque é um material de alto custo, né? Mas a grande maioria das vezes o paciente consegue receber também do município. E usa-se muito, né? E eu percebo com relação, por exemplo, ao diabético,
tem que cuidar muito bem dessa ferida, né? Porque senão ela vai aumentando até chegar a níveis terríveis. E o importante também, só te cortando, é que o paciente diabético é aquele paciente que tem que estar vigilante a vida toda, porque ele tem que fazer todo aquele cuidado com o pé, porque ele tem vamos supor, um paciente que tem uma neuropatia, que não sente se furou. Então eu tenho que fazer realmente a avaliação desse pé todo dia, secar bem, olhar o calçado, se tem alguma coisa no calçado, se tem algum corpo que pode fazer uma pressão e abrir. Muito cuidado. Mesmo, né? E é para isso que a enfermeira... Sim. Né? E ao olhar, né? Às vezes a pessoa não sabe disso. Se tu não tem uma devida instrução, porque assim, porque a diabetes é um troço muito comum na população de uma maneira geral. Exatamente. E as pessoas de fato não conhecem, né? Nem conhecem a doença e nem conhecem a forma de cuidar. Exatamente. E se é um paciente que está descontrolado da glicemia, né? Sim. Ele tem uma suscetibilidade para abrir lesão e não cicatrizar. Eu imagino que essa coisa daria pra gente fazer um programa inteiro, assim, até trazendo só para falar de diabetes de ferida. Isso. Com relação a isso, dessa coisa, dessa limpeza, porque é um tema de fato que assola boa parte da população. É impressionante como assim, dificilmente a gente conhece alguma família que não tem alguém diabético. Exatamente. Entendeu? É uma coisa muito comum. Então a orientação do cuidado é importante. Fundamental. Virgínia, eu queria ainda te aproveitar e falar sobre outras temáticas interessantes. Eu sei que você tem aí novidades, coisas interessantes para falar, tipos de terapias e tratamentos. Fala para nós, então, sobre um tipo de terapia que você nos disse que é um tipo de terapia chamado de terapia integrativa, chamada de laser terapia. Então, hoje a gente trabalha também muito com as terapias integrativas. E o que seria uma terapia integrativa? Pronto. É uma terapia complementar. Ela não substitui a terapia tradicional, né? Essa terapia, só te cortando para a gente entender, ela está diretamente ligada à estomaterapia? E sim, também. Né? Também. Então ela serve para os pacientes que precisam, no caso da estomaterapia, e para outros tipos de pacientes. E para outros tipos de pacientes. Tem a ver com atendimento domiciliar, então. Também tem a ver. Aí tu leva aquela máquina imensa, assim, um aparelho imenso para tirar o laser da pessoa? Na verdade, o laser é uma máquina desse tamanho, bem pequenininha. Agora, o ozônio é uma máquina um pouquinho maior, mas que a gente também consegue transportar tranquilamente. Mas fala pra gente aí, laser terapia. Laser terapia. Então, como eu falei, é uma terapia complementar ao meu tratamento com meus curativos, as minhas coberturas, as espumas. Só que ele dá um a mais, né? Sim. O laser é o quê? Laser, vocês imaginam que é luz, né? Então, é incidência de fóton. Né? E essa incidência desse fóton na lesão, por exemplo, na ferida, né? Na ferida, então aquilo ali ele faz uma regeneração celular, ele na verdade expulsa radical livre, uma cicatrização mais efetiva, e diminui edema e diminui dor. Então imagina, eu estou aqui, o meu paciente está sentindo dor, né? É mais confortável. Então, eu ajudo, né? Dependendo existem todas as frequências de incidência dependendo do tipo de lesão, a gente vai, na verdade, escolher um plano de ação para esse paciente. Na ferida, Virgínia, eu consigo visualizar bem esse tratamento com a laserterapia. Eu consigo perceber, eu imagino que a população de casa esteja entendendo essa coisa da cicatrização, mas aonde mais eu consigo usar o laser? Não na lesão. Pronto. O laser, por exemplo, tu malhou aqui, tá com uma dor muscular. Pronto, e não pode tomar. E o ideal é não tomar anti-inflamatório, então eu vou fazer uma sessão de laser para fazer uma analgesia local, para diminuir aquele desconforto. Vamos lá. Estamos falando de academia. Academia realmente boa parte da população tem esse problema, mas eu imagino que mais pessoas ainda têm problema daquela famosa dor nas costas, não é? Dor nas costas, exatamente. Aquela dor na coluna, porque eu passo muito tempo sentado. Então, eu também posso diminuir dor, diminuir edema, então melhorar a tua qualidade de vida com laser. Né? E existem outras terapias sistêmicas também. O ILIB, por exemplo, é a laser terapia sistêmica. Eu faço a incidência aqui do fóton na artéria, né? E ali tu consegue diminuir processos inflamatórios, tu consegue liberar endorfina, então dá uma sensação de bem-estar. Então tu consegue melhorar tuas atividades do dia e, enfim, eu acho que o legal das terapias integrativas é justamente garantir o conforto para o paciente, né?
oferecer para o paciente qualidade de vida. Eu percebi que essa natureza das terapias integrativas, ela tem um quê a mais desse atendimento da estomaterapia, porque me parece que a estomaterapia tem essa ideia muito curativa mesmo, né? Essa coisa da doença, da dor, do conforto, da humanização, só que a laser terapia vai muito além, tem mais muito a ver com essa coisa das terapias integrativas, da qualidade de vida, né? Eu acho que tu já está indo a um padrão, ela serve tanto nessa melhora de dor, mas ela vai além com essa coisa da qualidade de vida. Fala para mim, então, um pouco mais sobre terapias integrativas. Fala, então, você citou ainda há pouco um outro tipo de terapias integrativas, que são os ozônios. Explica para nós. Mas tem uma polêmica muito interessante sobre isso, sobre a questão do ozônio, que a gente sempre ouve falar, eu, pelo menos, já ouvi muito falar de ozônio. O sujeito usa ozônio para tudo, né? E como se deu, assim, explica para a gente profundamente como se dá essa questão, o que é e como se dá o uso do ozônio. Como é que a gente usa, como pode usar. Então, a ozonioterapia é também uma terapia integrativa, que apesar de a gente começou a falar mais sobre isso agora, mas é uma terapia secular. Então, existem há um século, mais de século. Então, começou na Alemanha e aí vários países, na verdade, atuam bem intensificadamente com esse tipo de terapia. E como eu te falei, ela proporciona qualidade de vida para o paciente. Claro que eu posso usar o ozônio no meu paciente que tem uma lesão. Eu posso associar o meu curativo com o ozônio local, por exemplo, uma bag, colocar lá. O que é o ozônio, gente? Sim. Né? É importante. Essa é a pergunta. É a pergunta. Saber o que é o ozônio. Então, o ozônio, através de um gerador, eu transformo o oxigênio medicinal, O2, né, em O3. Então, é uma molécula de oxigênio, né, 3O. Sim. Então, aquilo ali, ele é um agente oxidante que, na verdade, ele, quando entra em contato com o fluido corporal, ele vai o quê? Reduzir também processo inflamatório, vai lá expulsar radical livre. Então, ele vai oferecer para ti qualidade de vida. Virginia, eu queria te dar assim, 10 segundos para você se despedir do público e, primeiramente, agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer e uma satisfação. A gente sabe que ainda tem muito mais coisa para falar sobre isso. Qualquer coisa, entre em contato com a Virginia, no Instagram da Virginia. Se ela não responder, manda um direct aqui que a gente puxa a orelha da Virginia para ela responder a vocês. E, certamente, vamos ter que fazer um outro programa para conversar mais sobre outras temáticas. Fala aí. Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho do que eu faço e que as pessoas consigam visualizar o que é esse atendimento domiciliar, o que é a estomaterapia, a importância disso. Pronto. E foi um prazer enorme e, assim, a gente podia passar horas aqui falando, não dá tempo, mas é isso. Muito obrigada, gente. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira com vocês. Pronto. Vou mandar um beijo especial aqui para tio Reinaldo e papai, Rosane. Reinaldo, Rosane, meu marido, Sena, meu filho, Miguel. Pronto. Miguel, um beijo a todos. Foi um prazer, uma satisfação, Virginia. Foi uma satisfação. Agora, dou por justo e encerrado o programa. E até o próximo sábado. Não esqueça, precisar falar com a gente, manda o Instagram, manda o direct, programa Saudações. Beijão.